todos vocês novamente. Teremos mais um momento super especial de aprendizado, super interessante com o Renan Santana. E hoje vamos explorar um pouquinho mais o dia a dia de como utilizar IA no nosso dia a dia para transformar a nossa produtividade. Hoje também é um momento diferente aqui para nós da Belga Lux. Hoje nós estamos começando o primeiro passo de uma parceria que a gente utiliza a infraestrutura da Câmara Francesa. Depois, se quiser me complementar em algo, por favor, não fique à vontade. E é isso. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês novamente. Renan, por favor, pode começar aí. Renan vai começar se apresentando um pouquinho. Nem todos vocês estavam no último evento junto, né? No primeiro evento, ele apresentou um pouco o que é IA, como é que serve, quais são os riscos, eles vão acabar com a raça humana ou não, como é que funciona tudo isso, enfim. E hoje a ideia é trazer uma abordagem realmente mais prática. A gente, eu tenho certeza que alguns de vocês conhecem muito, já utilizam bastante. Eu utilizo aqui do meu jeito, né? Enfim. E talvez alguns de vocês conheçam ou usem muito pouco ainda. Mas, como a gente conversou da última vez, é realmente transformador na produtividade de todos nós. Então, por favor, Renan. Boa noite a todos. Isso aqui, como é um workshop, a ideia é que nós colocamos a mão na massa mesmo e possamos ir fazendo juntos para que a gente possa aprender e tirar um produto. Eu queria agradecer novamente o convite, a oportunidade. No segundo momento, nós fizemos um primeiro, a gente falou que não era magia, tecnologia. Eu não sei se todos aqui estavam presentes, não sei se as pessoas que estão online. Se não estiver, está gravado também, está disponibilizado no YouTube da Lux, né? Para que vocês possam. Vou trazer alguns conceitos. Se agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, estar falando um pouco sobre isso. Discutir um tema que é tão importante e tão atual, né, nas nossas vidas, talvez um marco, uma nova revolução industrial, uma nova invenção da eletricidade, é algo que realmente é um game changer, né? A IA nas nossas vidas. E também tranquilizar um pouco, porque na verdade a gente já usa, às vezes não percebe. E como é que a gente pode usar no nosso dia a dia? Né? Como é que a gente pode tirar proveito disso? Tem slides que não estão passando. Eles estão. Pronto. Bom, meu nome é Renan Santana. Meu nome é Pedro Renan Santana, porque tem muita gente que pergunta, né? Pedro é Renan? Então é Pedro Renan Santana. Então vocês podem ficar à vontade de me chamar de Pedro, de Renan. Eu já estou acostumado a tratar os dois, a escutar os dois desde muito cedo. Porque na escola me chamavam de Pedro, como meu pai também se chama Pedro. E hoje, inclusive, tem a presença ilustre dele que quis assistir esse workshop e está online para a gente. Obrigado. Obrigado, pai. Obrigado, mãe, que estão aí. Fico muito satisfeito com isso. Mas minha família sempre me chamou de Renan, porque meu pai chamava Pedro. Então, Pedro ou Renan, eu vou atender. Tá? Quando é Pedro, Renan é um problema. Quando a minha mãe me chamava, eu sabia que não era algo que não estava bem, né? Que era o nome completo. O meu propósito de vida é apoiar as pessoas no meio da tecnologia a despertar e encontrar o melhor de si mesmo. É isso que eu faço no meu dia a dia, na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Como de forma voluntária, eu sou Head de Inovação na SEG, que é a Associação Comercial e Industrial do Estado de Goiás, e sou presidente do BNI Connect, um grupo BNI que tem na Covilhã, na cidade que eu moro. Eu moro em Portugal, estou aqui curta duração, curta passagem, literalmente. Eu saio daqui e vou para o aeroporto, que eu tenho um voo já para Lisboa. E não sei se vocês conhecem alguém que faz parte do BNI, tem curiosidade, tem alguém que faz parte do BNI? Chega assim, já ia marcar uma reunião, é isso que os membros fazem. É um grupo onde as pessoas se entram e ajudam, é muito interessante. Sou o CTO da DTEC Dev, da PRTE, e como CTO as Service de outras empresas, como a Trust, a Evotel em Portugal, o BNI Centro e outros lugares. Então, é basicamente isso que eu faço todos os dias, é ajudar e orientar as pessoas com tecnologia, como é que a gente alcança os objetivos. Eu sou desenvolvedor, tá? Sou um CTO que desenvolve. Gosto muito de botar a mão na massa. E falar que hoje nós não vamos colocar a mão na massa. O objetivo desse workshop é fazer... Eu não sei qual é o nível tecnológico de vocês, mas eu fiz tudo baseado em como é que a gente consegue usar somente navegando na internet, navegando no browser e em ferramentas. Tá bem? Sem a necessidade de ter nenhum tipo de conhecimento
avançado sobre o assunto. Aproveito aqui, falando em nome da SEG, onde eu sou head de inovação, apresentar para vocês que no dia 4 a 6 de setembro vai ter a segunda edição da FICOMEX, que é a Feira Internacional do Comércio Exterior que acontece em Goiânia. O ano passado foi um sucesso, esse ano também será. E já trago também a missão de fazer com que vocês, as câmaras de comércio aqui representadas, a Belgalux também, no caso a francesa, já que estamos aqui na casa da Câmara de Comércio francesa, para que entrem em contato com o pessoal para ver como é que vocês participam, porque esse evento realmente é incrível e está mudando o patamar aí do comércio exterior no Brasil, ali na nossa região. Bom, avançando. Aqui, quem esteve no primeiro dia vai se lembrar no primeiro momento, que é só para a gente saber e voltar um pouco do tema, que é assim, como é que a IA aprende? E aí, trazer um exemplo de como é que a IA aprende a identificar a imagem de um gato, ou seja, a imagem do vídeo de um gato. Eu preciso passar milhares de imagens de gatos para ela, ou seja, eu tenho que ter o meu dado muito bem descrito, muito bem sinalizado, eu tenho que ter um banco de dados só com fotos de gatos, e só podem ter fotos de gatos, se eu botar cachorro lá, dizer que é gato, meu dado está mal estruturado, a IA vai aprender errado. Né? A IA vai pegar esse dado e, através de matemática e algoritmos, vai encontrar os padrões. Então, quando eu apresento uma nova imagem, ela vai me dizer qual é a probabilidade daquilo ser um gato. Tanto que nesse exemplo aqui, que é um exemplo real, ele mostra aqui que nessa imagem desse gatinho bonitinho aqui, a probabilidade é ser 70%. É muito alto, então isso aqui deve ser um gato. Mas também tem padrões de cachorro e até mesmo de. É assim que a IA aprende. Como é que nós aprendemos? Nós, quando somos pequenos, nossos pais, mães, tios, avós, madrinhos e padrinhos falam que ele é um gato. Ou fala miau. Geralmente a gente aprende primeiro como é que ele faz, é um miau. Mas a gente aprende o que é um gato. O nosso cérebro já aprendeu o que é um gato. Então, toda vez que eu ver um gato, mesmo quando ele está muito feio, ou quando é um gato que está estranho, a gente sabe que é um gato. É assim que a gente aprende. Então, o nosso poder computacional, comparado ao que a gente chama de IA, inteligência artificial, esse programa de computador, é muito superior. Qual que é a diferença entre nós? A diferença é que nós não conseguimos analisar uma tonelada de informação como a IA consegue. Mas nós conseguimos ser muito mais rápidos e inteligentes para encontrar os padrões. Ou seja, a IA é uma ferramenta poderosa para que a gente trabalhe junto com a gente. Ou seja, eu não posso delegar coisas para a IA fazer sozinho, porque ela vai ter uma grande chance de falhar. Porque ela foi programada para fazer exatamente um tipo de coisa. Se eu peço algo diferente, eu posso estar indo contra o que ela foi programada para fazer. Eu fiz um workshop na sexta-feira em Goiânia para um grupo de estagiários para mostrar para eles como fazer rapidamente uma análise de sentimento de uma frase. E aí frases positivas estavam dando que era... o modelo simplesmente olhava se era uma frase positiva, negativa ou neutra. Uma frase como estou gostando muito desse workshop, estava dando como uma frase negativa. E foi proposital, porque aquele modelo foi ensinado somente com frases da língua inglesa. Então aquela frase em português não fazia sentido para ele, porque ele não sabia reconhecer. Então eu estava tendendo ao erro. Se eu afirmasse, não, essa frase é negativa porque o modelo me deu isso, eu estaria cometendo erro. Tá? Então IA é ajuda, IA é ferramenta, IA não é amuleto. E se eu tenho algo que é muito bom processar milhares de dados e fazer coisas que eu não consigo, eu vou usar isso como meu auxiliar. E não como algo que vai me substituir ou algo que vai tomar o meu lugar. Porque eu não consigo analisar milhares de informações. Não tem como alguém tomar o lugar que eu não ocupo. É impossível fazer isso. É muito bom a gente ter essa visão, porque essa visão que nos ajuda a tirar o melhor proveito disso no nosso dia a dia. Está em constante evolução. Hoje mesmo sai uma nova IA, melhor que o DeepSeek, que vocês já devem ter ouvido, que é de uma startup chinesa. Eu agora me esqueci o nome dele, mas acabou de se lançar. Você lembra? A gente estava olhando junto hoje. Você lembra o nome dele? Ele vai lembrar para mim aqui um segundo. Ótimo. Que já foi lançado, que já substitui. Então, assim, isso muda muito. A gente, quando escutou falar sobre ChatGPT, a gente passou a achar que IA era isso. Mas, na verdade, tem muita coisa sendo feita, tem muita coisa nova.
A própria OpenAI disse que vai lançar em agosto, sem data, o ChatGPT-5, que promete ser uma revolução. Aí o Elon Musk já não ficou atrás, falou que o Grok 4 também vai ser melhor que o ChatGPT-5. Isso é ótimo. A competição desse tipo, em qualquer serviço, é bom que a gente comece a ter mais opções. Tá? K2. E K2 é startup. Eu acho que a ferramenta é uma outra, mas é isso. E por que a gente não deve usar? Essa aqui é muito recente. Vocês viram esse caso aqui? Foi no dia 20 de julho. A Agência Espacial Brasileira foi fazer uma homenagem para o Santos Dumont. Fez aqui uma postagem, né, sobre ele, etc. E assim, algo não está bom. Até porque o público da Agência Espacial Brasileira são pessoas que gostam disso, né? E reconheceram aqui que o 14 bis não estava muito bem feito. Resultado, a Agência Espacial Brasileira, além de tirar a postagem, teve que se retratar. Porque, olha, nosso objetivo era, sim, homenagear os Santos Dumont, mas nós usamos uma ferramenta de inteligência artificial, não conferimos, e aí fizemos uma postagem dessa, tá? Ok, isso criou nenhum tipo de problema de comunicação ali, de imagem, de imprensa, né? Muita zoação na internet, isso gerou muitos memes, mas isso poderia, de repente, desqualificar uma pessoa numa entrevista de trabalho, isso poderia mudar o histórico de uma pessoa que precisa de um tipo de crédito ou de uma seleção. Então tem que ter cuidado. Isso só aconteceu porque mandaram geral, ok, foi muito rápido, gerou uma imagem. Mas alguém poderia ter tido a curadoria de falar, mas esse não é o 14 bis, então gera novamente. Né? Então é fazer um uso consciente, tá bem? E uma coisa muito importante, pessoal, tem que tomar muito cuidado. O objetivo aqui é a gente falar sobre IA na nossa vida, no nosso dia a dia. E hoje não dá mais para dizer, olha, existe o Renan Santana pessoa, pai, marido, existe o Renan Santana profissional. A gente sabe que não dá mais. Os papéis hoje, apesar de a gente ter papéis, eles estão muito juntos, né? A gente está vivendo as coisas juntos. E o que eu trago para acelerar a minha vida pessoal também vai contribuir na minha vida profissional. Mas muito cuidado com os seus dados e com os dados da sua organização. Né? Principalmente porque tem muita ferramenta gratuita. E não sou eu que estou dizendo isso, né? O fundador do Google já dizia há muito tempo que quando não há um preço, né? Quando não tem preço, você quer o produto. Não existe almoço grátis. E essas ferramentas, elas requerem elas têm uma necessidade computacional, um esforço computacional muito alto, elas são muito caras. É muito mais cara que um e-mail, por exemplo, que é dado de graça, por exemplo. Não é de graça, seus dados estão sendo analisados para te enviar publicidade e assim por diante. Não vou entrar nesse mérito aqui. Mas cuidado, se o dado que você está pensando em levar para a IA e ele fosse vazado, ou seja, se alguém descobrisse aquela informação, isso vai criar um problema, isso pode gerar um processo, isso pode gerar um problema financeiro para a sua organização, isso pode gerar um processo, isso pode atrapalhar, de repente, até a conquista de uma propriedade industrial, uma patente, algo do tipo. Não coloque. Não coloque. A não ser que a sua organização diga, nós temos uma IA, um modelo próprio, os nossos dados são apenas nossos, e aí sim, aí você coloca. Agora não, porque o trabalho é relatório do dia a dia, se vazar essa informação não tem problema, não é algo que vai criar, ok, aqui para acelerar o processo, tá? Se eu trabalho com dados muito sensíveis e muito sigilosos, não coloquem aqui, porque a verdade é que ninguém sabe para onde isso vai. O próprio ChatGPT, por exemplo, que é o mais utilizado, se eu não me engano foi em maio, a Corte Americana obriga, mesmo quando vocês, quem usa já o ChatGPT, que vai lá e apaga uma conversa, aquela conversa não está mais apagada desde maio. O governo americano exige que essa informação fique gravada lá para uma futura investigação. Não vamos discutir aqui também esse assunto, mas é para vocês saberem, a gente tem que saber que o nosso dado está lá. Agora, não tem problema nenhum, vou mostrar para vocês aqui, o governo americano saber que eu gero provas e testes para o meu enteado fazer suas atividades antes das provas. Não tem problema nenhum. O que eu pedi para ele gerar para mim um roteiro de viagem para que eu saiba quais são os principais lugares que eu posso ir, certo? São diferentes tipos de classificação da informação. Dito isso, fazendo essa breve introdução, dizendo para vocês quais são os riscos que a gente tem que saber. Eu não pedi para vocês, se vocês tiverem alguma coisa contra, se alguém também se posicionar, eu digo, mas eu coloquei uma ferramenta que eu vou apresentar aqui no workshop para gravar toda essa reunião, tá? Depois eu vou compartilhar com vocês, mas o correto é perguntar se vocês autorizam. Então, se ninguém disser que não autoriza, eu vou entender que está autorizado. Depois eu vou compartilhar com vocês e vou apresentar para vocês também. Uma ferramenta interessantíssima que recebeu agora um aporte
de simplesmente US$ 1 bilhão pela qualidade do reconhecimento de transformar fala em texto. Tá bem? E vamos lá. Eu vou fazer só com quem está aqui presente, porque senão a gente não vai ter tempo para fazer para todo mundo. Mas peço a quem esteja online que envie pelo chat, eu estou aqui acompanhando. Porque como o objetivo aqui é criar life hacks, os life hacks que funcionam para mim, funcionam para mim, não funcionam para vocês. Desde preferência pessoal até área de trabalho. Eu estou olhando sempre ferramenta, open source, desenvolvimento, etc. Cada um tem um tipo de coisa. Então, eu vou pedir para vocês falarem. Vou fazer primeiro, só para ver como é que vai fazer, que vocês vão falar também, porque se eu não conseguir ajudar vocês aqui hoje a ganhar mais tempo no dia a dia de vocês, eu vou conseguir depois. Eu vou entrar em contato com vocês, a gente vai conseguir atingir esse objetivo. Tá? E esse é o objetivo desse workshop. Então, meu nome é Renan Santana. No meu dia a dia, eu pesquiso sobre tecnologia, ajudo as pessoas a direcionar os seus projetos e estou sempre testando novas ferramentas. Hoje eu utilizei a IA para ver a melhor rota para encontrar alguém, para resumir algumas coisas, para gerar QR Codes e para gerar algumas coisas que eu ia utilizar na palestra hoje. Isso de forma consciente, de forma passiva. Meus e-mails são catalogados dessa forma. Eu respondo algumas mensagens de chat. Eu não sei cronometrar isso, mas assim, o tanto de ok, ou que eu tenho ok, parabéns, excelente, é isso mesmo que eu deveria digitar, eu faço com um clique. Eu clico e a mensagem é enviada. Então isso também me ajuda bastante. E essa última frase que eu gostaria de utilizar a IA para, eu não sei dizer para vocês, não vou saber dizer, porque eu já uso. Então eu estou sempre usando, vai servir muito aqui para mim. Mas queria que vocês falassem. Qual que é o desejo de vocês? Eu gostaria de usar a IA para fazer tal coisa. Se a gente conseguir fazer hoje, ótimo. Se não, eu vou entregar para vocês uma solução de como é que vocês podem fazer isso. Tá bem? Vamos começar? Podemos começar por aqui? Claro. Meu nome é Gabriel. No meu dia a dia eu trabalho com crescimento, estratégias da empresa. Hoje eu utilizei a IA para ver um resumo de um livro. Então, eu utilizei a IA para ver esse resumo, entender um outro ponto de vista do que eu posso ter tido. Gosto muito de livro técnico, então eu sempre gosto de ter outras visões, e a IA ela traz visões sobre ela. E eu gostaria de usar a IA para conseguir compilar informações e trazer mais dados para criar mais estratégia. Então, eu estava vendo um exemplo esses dias de uma pessoa que usou a IA para buscar quais são as empresas mais propensas a comprar tal produto. E aí, em cima disso, eu tive algumas ideias, mas eu não tenho prática. Eu queria usar a IA para realmente fazer isso. Eu consegui poupar tempo na hora de criar alguma estratégia ou conseguir buscar algum tipo de perfil de empresa em específico. Sugestão, para ser rapidinho, 10 segundos. Você eu já conheço, né? Você eu deixei passar primeiro. Vai lá, João. Meu nome é Diógenes. Meu dia a dia eu estudo e trabalho com análise de dados. Eu utilizo o IA para me auxiliar, para desenvolver melhor esse trabalho. E gostaria de utilizar o IA para ter resultados mais específicos, né, e otimizar o meu tempo. Olá, meu nome é Karina. No meu dia a dia, eu trabalho no financeiro, um pouco na parte de back-office e também em recrutamento, seleção de pessoas, admissão. Hoje eu utilizei a inteligência artificial para aperfeiçoar texto. Às vezes eu quero enxutar um pouquinho, então vou lá para dar uma aprimorada. E eu gostaria de utilizar a inteligência artificial para análise de dados financeiros. Por mais que é uma informação muito sensível, eu ainda nunca testei. Também tenho um pouco de receio de talvez utilizar. Meu nome é Fernando Tomé. No meu dia a dia eu uso... No meu dia a dia eu faço consultoria de inovação, então eu uso a IA para gerar relatórios, principalmente, e filtrar dados. Hoje eu utilizei para resumir uma palestra que eu dei, gerar links, né, para que as pessoas acessem depois da palestra. E eu gostaria de utilizar a IA para me ajudar a filtrar o que é importante nos grupos de WhatsApp e do ecossistema de inovação que faço parte. Olá, eu sou Ana. No meu dia a dia, eu trabalho há muito para a Belgarux, para a nossa empresa. Hoje eu utilizei a IA para aumentar a minha produtividade. Então eu coloquei dois conteúdos e pedi para colocar em uma apresentação PowerPoint.
Ajudei para melhorar alguns textos e também pedi para a ChatGPT me ajudar a criar uma planilha de comparação. Meu nome é Guilherme, no meu dia a dia eu trabalho muito com estratégia empresarial. Hoje eu utilizei a IA para processar uma grande quantidade de informações, produzir conteúdo, muito parecido com o Tomé. Eu gostaria de utilizar a IA para gerenciar melhor minhas comunicações. Boa noite, Paulo. Eu trabalho com relação com investidores. Hoje eu utilizei o IA para puxar uma relação de estratégicos para um projeto que a gente está fazendo com um cliente nosso, no capital. Eu gostaria de utilizar o IA para dar uma otimizada numa planilha que eu tenho, que eu mapeio investidores financeiros estratégicos. Ela está ficando relativamente grande, então o IA seria bacana se desse para otimizar essa planilha e talvez tornar ela mais fluida, né? Hoje depende muito das minhas entradas, então eu gostaria de saber se o IA pode me ajudar com isso. Otimizar a planilha Excel. Meu nome é Fernanda. No dia a dia eu sou responsável pelo time de comercial da empresa de trabalho, né, Trust. Hoje eu utilizei a IA para aprimorar um texto de outro idioma, para ver se ele estava bem utilizado, se poderia ser melhor escrito. E utilizo para outras coisas também, outras ferramentas, tanto para criar gráficos como para o chat de GPT mesmo normalmente. E eu gostaria de utilizar a IA para me organizar melhor, para organizar melhor o meu dia a dia. Meu nome é Gabriel. No meu dia a dia eu ajudo empresas com serviços de consultoria internacional. Hoje eu utilizei a IA para preparar um e-mail em outra língua, italiano, num tom formal, com apenas 2 ou 3 informações. E o e-mail ficou ótimo, economizou muito tempo da minha vida. Mas eu gostaria de utilizar a IA para ser um pouco mais estratégico, para que ela economize, me ajude a me liberar mais tempo para focar naquilo que realmente importa para mim, para os meus clientes, para o meu trabalho. Ser mais eficiente. Meu nome é Bajara, eu sou advogado. Hoje eu trabalho muito com societário, então contratos. Hoje eu utilizei a IA para fazer a tradução de um documento, então em vez de fazer a tradução do zero direto, eu coloco na IA e faço apenas a revisão, porque agiliza muito. Então, a qualidade tem sido muito boa. E eu gostaria de utilizar a IA para otimizar muita questão de auditoria, obtenção de certidões, questões de uma análise prévia, certidão positiva, negativa, se tem alguma questão que apareceu ali. E também seria interessante para a revisão de contratos, né? Como a gente trabalha, faz a revisão, seria legal ter uma ferramenta para dar um double check, para ver se bate tudo que a gente fez de análise, se a IA, de repente, com toda a capacidade de processamento de informação, pegou algum detalhe que eles pode passar com atualização e com capacidade. Excelente. Perfeito. Meu nome é Gabriel. Eu, no meu dia a dia, uso inteligência artificial para diversas atividades que a Câmara exige, desde a limpeza de algumas bases de dados que a gente está trabalhando, quanto também convites de chamada para os eventos, a parte de marketing. Hoje, ou melhor, nesse exato momento, estou usando a inteligência artificial aqui com o AI Companion do Zoom, que vai fazer uma reunião de tudo aquilo que foi feito aqui nessa reunião para poder ser enviado depois para os participantes, tanto presenciais quanto online. Gostaria de utilizar a inteligência artificial também para melhor adequar na minha rotina a questão de organização e da minha agenda. Excelente. Bom, pelo menos essa turma aqui todo mundo já usa, né? Estão todos utilizando, já tem algum tipo de experiência, o que é ótimo, parabéns. E o que a gente vai tentar fazer aqui é trazer essas coisas que vocês falaram que querem fazer. É simples, é possível fazer. Tem muitas ferramentas. Nós já estamos usando durante esse momento também uma ferramenta que, se vocês quiserem conhecer, que é a que eu falei primeiro, passou, que é o Fireflies. Eu vou até parar a gravação que eu estou fazendo no Fireflies, para a gente ver como é que ficou, até porque a gente vai ter a gravação do Companion do Zoom. Porque já é um outro ponto, pessoal. Não tem fórmula mágica. Existem várias e várias ferramentas. E todos os dias sai uma nova ferramenta. Então a gente tem que testar as ferramentas, ver qual é a mais adequada, o que é mais interessante para a gente.
Principalmente no contexto profissional, no contexto empresarial, muitas vezes a empresa é base Microsoft, ou seja, os Office 365, o Teams, então já tem o Copilot geralmente liberado na licença. É a mesma coisa do ChatGPT, né? Às vezes a empresa é base Google e tem o Gemini. O Gemini também é da Google, mas é a mesma base. Vai dar os mesmos resultados. Pode ter uma resposta um pouco diferente? Pode. Mas os modelos foram feitos para fazer a mesma coisa. Quando a gente olha do ponto de vista técnico, comparação de resultados, eu falo assim, o ChatGPT é melhor do que o Gemini. Aí assim, o ChatGPT tem a nota 69 e o Gemini tem 68,5. Tá? É muito perto. É muito mais marketing dessas ferramentas do que elas realmente, tá? do que resultado. Então eu sempre vou deixar aqui o QR Code, o link para quem quiser ver, baixar e etc. Tá? E aí eu vou apresentando aqui, mostrando. Quero mostrar aqui o Firefly, porque provavelmente ele já deve ter feito um resumo aqui dessa reunião. Deixa eu abrir aqui no... Agora eu vou ficar aqui sentado, porque aí eu vou partir da tela com vocês, tá bem? Então, já que é a primeira. Por quê? Todo mundo aqui deve participar de algumas reuniões, né? Pelo menos umas 50 por dia. E às vezes a gente esquece. Às vezes a gente não anota tudo, a gente perde alguma coisa, e ter uma ferramenta que faça isso, que resuma isso de uma forma interessante, é bem legal. Eu já tinha testado várias, inclusive as ferramentas que vêm embutidas nos próprios programas, e pelo menos os meus resultados até um tempo atrás, como isso muda todo dia, não eram muito positivos. Perdia-se muito. E essa ferramenta, que é o Firefly, o algoritmo dele é tão interessante, inclusive aqui, ó, vocês podem ver que tem um anúncio aqui no site deles, e chegaram a 1 milhão de valuation, né? Porque o algoritmo deles está muito bem tratado para isso. Outra coisa importante, o ChatGPT, o Gemini, todas essas ferramentas que são os LLMs que são generativos, eles fazem muita coisa. Você manda lá, ele vai gerar uma imagem, ele vai tentar fazer, e a gente sabe que tudo que faz um monte de coisa é igual um pato, né? Nada voa, corre, não faz nada direito. Então, tudo que é específico, o Firefly é específico para pegar, é o speech to text, né? Que é pegar o que você falou e converter. Então, ela é muito boa por conta disso, porque ela está especializada. Então, aqui a nossa reunião já ficou pronta. E aqui a gente tem os principais pontos aqui da nossa reunião. Eu acho que faz sentido. Aqui a IA como apoio, a necessidade da curadoria humana, a questão da segurança dos dados, a experiência dos participantes, para vocês participarem agora, e a oportunidade aqui da feira também. Ele já provavelmente vai gerar as tarefas com base naquilo que eu falei. Uma delas é partilhar a gravação da reunião com todos os participantes, que eu disse que ia fazer, contactar individualmente para criar soluções, caso não seja possível abordar todas aqui durante o workshop, e apresentar ferramentas práticas para todos os casos. Ou seja, que eu acabei de encerrar, já tem aqui toda essa parte da reunião. Então, isso é incrível e eu já testei com outros idiomas, funciona também muito bem. Então, além disso, ele é multi-idioma e eu não preciso especificar qual é o idioma que eu estou falando. Tá? Ele vai conseguir fazer isso aqui. Então, já gera as hashtags, já faz tudo isso. Não deve ser novidade, você já deve ter visto ferramentas como essa. Uma vantagem que eu acho, eu sempre vou trazer o que eu acho das ferramentas. Eu não vendo ferramenta de licença de software, tá? É importante ficar claro. Não ganho nada com isso, é muito mais do meu uso. Mas o que eu acho legal é porque, assim, eu faço reuniões presenciais e também aqui pela plataforma é aquilo. Você está na reunião, entra aquele agente, vai ficar escutando a reunião. Mas você pode instalar a aplicação no seu telefone, como eu fiz, e chegar numa reunião e colocar para gravar. Sempre com autorização, tá, pessoal? Todo mundo tem que estar ciente do que está acontecendo. Mas é importante, porque você consegue fazer isso. Eu gosto muito dessa aplicação. E aqui a gente tem já um exemplo. Depois eu vou pegar o link e o Gabriel vai fazer essa gentileza de enviar para todo mundo, né? Essa informação. Tá bem? Vocês conhecem, usam alguma outra? Tem um device que é o Cloud, né? Que também é muito bom. Eu acho que o Firefly, ele bate o AI Companion da Zoom quando se trata de reuniões
presenciais. Lá o AI Companions se perde. Mas eu comparei, fizemos uma vez, eu acho que ainda para reuniões digitais online, que são feitas pelo Zoom, o Zoom ainda é melhor. Na minha opinião. Sim, Assim, nas reuniões digitais, eu acho que eu adoro o AI Companion da Zoom. Mas ele se perde quando a reunião é presencial. Então lá o Fireflies realmente é melhor. E é exatamente isso. Às vezes eu vou ter uma ferramenta para cada contexto. Se eu já tenho Teams, por exemplo, na organização, aqui vocês usam o Zoom. Às vezes a organização usa o Teams. E aí o Teams já tem também uma ferramenta que faz isso. Então faz mais sentido eu utilizar aquela lá. A ideia é, eu preciso de algo que me resume e me traga as informações. Eu gosto muito do Fireflies porque eu consigo usar em todos os meus contextos e ele já gera as tarefas para mim. Eu posso até clicar, sei o que eu vou fazer. Ele tem um conhecimento de participante? Por exemplo, ele sabe que você que falou que vai mandar e vai entrar em contato. Aqui, ó, vocês estão vendo minha tela. O que acontece? Ele identificou ele não sabe quem são as pessoas, mas ele sabe que esse aqui é uma pessoa, o Speaker 1, Speaker 2, 3, aqui ele identificou o 3 de novo. Então, se eu vier aqui DevOps, você consegue dar informação durante a reunião e ele associa, ou você precisa entrar depois e colocar? Você vai sempre depois, porque ele vai processar o seu áudio depois. Mas você sabe quem foi a pessoa que falou. Se você disser assim, aqui ele não fez, mas eu já tive reuniões que quando eu me apresento, ele já me chama aqui de Pedro. Eu já falei o nome, ele já consigo. Se fizer isso, ele já vai mandar, em vez de mandar speaker, manda Pedro. Isso. E nas online ele pega o nome. Nas online ele pega o nome porque já está lá. Uma experiência que eu tive, por exemplo, ruim com Teams, em reuniões que tem participantes online, muitas pessoas presenciais, é que tudo que as pessoas que estão presenciais falam fica como sendo a pessoa que está com o microfone ligado. Fica como se aquela pessoa tivesse dito, e aí quando você vê o resumo parece mais o Guilherme disse isso. Ele disse isso foi a Maria, né? Então mas assim, é utilizar, tem várias ferramentas, tá? Outra que eu não coloquei aqui, mas que eu apresentei também detecta, é para quem usa muito WhatsApp ou ferramentas no telefone e costuma gravar áudios, porque às vezes não pode digitar, ou porque às vezes acha mais confortável, mas nem todo mundo gosta de ouvir áudios, né? Que é um Whisper Phone. Ele cria um teclado no seu telemóvel, eu falo muito telemóvel às vezes, tá, pessoal? Caso importante. Já estou habituado. Ele cria um teclado onde eu gravo, tudo que eu gravo ele coloca um texto. E muito bem feito, porque eu uso um algoritmo de IA. Não é só o próprio iPhone, que às vezes reconhece palavras, às vezes não reconhece. O WhatsApp também, né? Você coloca a escreverta, você fala e a transcrição. O WhatsApp faz o contrário, ele faz a transcrição do que a pessoa falou. Espera, eu não entendi, desculpa, Pedro. O que é o Fireflies que faz isso? Não, é o Whisper Phone. Ele cria um teclado, isso eu não coloquei aqui, mas eu mando depois. Ele cria um teclado, eu vou abrir o WhatsApp aqui. Ele cria um teclado, eu vou mandar uma mensagem aqui pro Gui, por exemplo. E aí ele cria um teclado. Vocês não vão conseguir ver, tá? Vai ficar aqui, mas ele cria um teclado que me permite gravar. Então aqui, olha, estou testando o Whisperflow para demonstrar que tudo aquilo que eu digo vai ser enviado por texto. E aí eu digito isso aqui para mim. E eu só faço o envio. Certo, mas calma, o WhatsApp já tem um recurso para isso, não? O WhatsApp é um recurso inverso, que é quando eu mando o áudio para o Gui, ele pode clicar lá para transcrever o que eu disse. Eu acho que não, eu digito, eu falo e ele transfere. Que é do aí eu mando a mensagem escrita em vez de falar. Esse o ditado. Esse é o ditado, exatamente. Isso. Nem sempre pega bem. Não, ele também não fala. Pega super mal. Não faz bem. Ele tá falando que pega super bem. Não faz vírgula, ele vai para a palavra. Esse aqui é perfeito. Isso aqui é perfeito. Tá bom, vai salvar minha filha. Mas aí você faz isso e manda por esse aplicativo, não pelo WhatsApp. Ele manda pelo WhatsApp. Ele manda pelo WhatsApp. É o Whisperflow. Essa foi, eu vou abrir aqui para vocês verem qual é. É esse aqui, só porque ele é só para iPhone ainda. Ele usa o modelo chamado Whisper, que é um dos melhores para reconhecimento de voz, e aí ele criou esse teclado. Então ele gera um teclado, ele funciona exatamente assim. Ó. Você fala e ele escreve o texto. Você pode fazer uma correção depois, se você tiver interesse.
Estou falando do WhatsApp, mas como eu disse, como ele é um teclado, você pode usar ele no seu Telegram, no e-mail, qualquer coisa. Começar a mandar para os clientes isso. Eu recebi 8 áudios de 2 minutos cada. Demorei 1 hora para ouvir. Eu ia mandar o Whisperflow para o cliente. O WhatsApp tem um recurso de transcrição, né? Se vocês conhecem. Você ativa. Sim. Só que também tem suas falhas, né? Porque aparece, tipo, uns gaps de comunicação. Então, não é perfeito. Principalmente ideologismos, ou quando a pessoa fala uma Sotaques, enfim. tem muito problema. É isso. Bom, então esse foi um Fireflies. Só um detalhe sobre o Fireflies, para mim é muito útil. Assim, né, tem semanas que você tem reuniões mais passadas, mas tem, às vezes acumula muita reunião, você tem que escolher, você vai. Eu indexei o Fireflies na minha agenda, eu não participo, mas quando acaba a reunião ele me manda tudo que aconteceu lá. Nossa, sensacional. E eu dou um feedback. Isso não é verdadeiro life hack. Você pode mandar alguém na reunião por você. É literalmente isso. Ele entra em todas as reuniões aqui. Sim, eu posso, assim, quem que eu escolho? O cliente que eu tenho certeza que vai entender a minha ausência e vai permitir que isso seja gravado. Eu acho que eu e o Gui estamos fazendo de alguma maneira isso. A gente não consegue, às vezes, conciliar as agendas, e aí aparece a IA do outro. você não participa, mas a IA aparece lá e depois você consegue ter acesso ao resumo da reunião sem a gente conversar. Ajuda muito também. Bom, agora no ChatGPT, nós vamos utilizar para fazer vários exemplos. A ideia de usar ele é porque ele é o WhatsApp das generativas, né? Ele foi o pioneiro, foi o primeiro. Então, tem muito exemplo para ele, a gente vai ver umas coisas legais aqui. Mas não estou fazendo propaganda do ChatGPT. Não ganho nada, infelizmente, se eu ganhasse seria bem interessante. Mas não ganho. E quem não tiver, eu peço só que entre, acesse no computador chatgpt.com, né, se logue, eu use a própria aplicação para que a gente possa fazer os exemplos. Tanto pelo computador quanto pelo celular vai funcionar. Então vamos lá para aí. Tá? Vou falar de alguma coisa, vocês falaram muito sobre o dia a dia. Né? Como é que eu posso usar no meu dia a dia? Então, por exemplo, aqui, não estou aqui dizendo para vocês não contratarem guias turísticos, tá? Longe de mim. Mas, nesse dia, por acaso, eu não contratei. Eu estava em Roma com a minha esposa para um casamento. Decidimos ir até a Fontana de Trevi, já que estávamos lá para tirar umas fotos. E não fizemos nada guiado, nada disso. E aí começamos a perguntar algumas coisas para o ChatGPT. E aqui, acabou que virou todo, tem várias coisas de Roma. Mas um ponto interessante, quando a gente estava na Fontana de Trevi, a gente viu lá que Poseidon, ele está numa posição que parece segurar um tridente. Eu que gosto muito da cultura, né, da mitologia grega, sei que ele tem um tridente, mas lá não tem um tridente, ele está só segurando um bastão que se encerra logo depois da mão dele. E a gente perguntou aqui para o ChatGPT por quê. Eu até imaginei, deve ter sido quebrado alguma invasão, né, alguma coisa nesse sentido. E aí ele me explicou aqui que não, que na verdade não tem, porque o escultor não colocou isso. Por quê? Essa obra foi encomendada pela igreja. E o tridente é um símbolo pagão. Então, era para ser Poseidon, mas sem tridente. Eu sei que é uma curiosidade, mas olha que legal. Olha como isso torna a viagem, né, ou qualquer coisa que você estiver fazendo de uma forma bem tranquila, e a gente pode perguntar. Assim como no Coliseu, por que algumas coisas têm cor diferente, onde é que se sentava o imperador, esse tipo de coisa. E você pode pedir todo um roteiro. Então, assim como eu posso pedir um roteiro de viagem, eu posso também pedir o roteiro de uma reunião. Por exemplo, vou abrir aqui um novo chat, aqui no ChatGPT. Vocês já estão habituados? Tem alguém que nunca usou? Só para... Se alguém falar no chat que nunca usou, você me avisa, tá? Mas, basicamente, eu tenho um chat aqui que eu vou começar a conversar com ele, certo? Então, vou dizer aqui para ele. Vou ministrar um workshop sobre life hacks com IA para um grupo de empresários. Essa habilidade está no lugar errado. Qual seria o roteiro para abordar esse tema durante 2 horas? Veja, uma coisa importante. O ChatGPT, assim como os outros, eles são baseados em entender aquilo que eu peço, ou seja, ele entende a linguagem humana,
para que ele possa, a partir do entendimento, executar uma série de tarefas. Muitas vezes ele mostra o que ele está pensando, algumas vezes não, para que ele possa me trazer esse resultado. Então, quanto mais específico eu sou, melhor vai ser o meu resultado. Tá? Isso é aquela questão do prompt. Eu tenho que fazer um bom prompt, ou seja, um bom pedido. Esse pedido está bem meia-boca, né? Mas é só para a gente ver o que vai acontecer. E ele vai montar aqui para mim, mais ou menos o tempo, inclusive, ou seja, boas-vindas à introdução, o que é o ChatGPT, e aí, obviamente, né, ele é treinado para falar bem dele. Quem tem ChatGPT instalado no celular? Se eu fizesse essa mesma pergunta no Gemini, provavelmente ele estaria perguntando quem já tem o Gemini Pro, né, e assim por diante. Então, fundamentos e panorama atual, life hacks, etc, etc. Pessoal, o que tem aqui, a gente consegue fazer, a gente consegue parar e ficar algum tempo escrevendo isso aqui. Ao invés de eu ficar 1 hora fazendo isso, eu gero aqui em 1 minuto, que foi mais ou menos o tempo que eu gastei, que eu estava conversando com vocês, e vou gastar mais 10 para revisar. E às vezes vai ter coisa aqui que eu acho que não faz sentido, ou tem coisa que eu quero colocar e assim por diante. É sobre isso, esse é o ponto que é a ferramenta, esse é o life hack, é isso que nos ajuda. Eu não vou pegar isso aqui e vou seguir a risca. Vou economizar um trabalho que eu demoraria para gerar para fazer isso. Por exemplo, no meu dia a dia, eu preciso gerar aqui uma documentação, até tem um exemplo bom aqui, que é como a internet funciona. Eu sei como a internet funciona, sei muito bem, essa é a minha área de formação. Eu poderia desenhar esse diagrama também, mas eu clico aqui e esse GPT aqui, que já é um esses GPTs que tem dentro do GPT são prompts que alguém já fez, já deixou estruturado e entregam como se fosse uma aplicação. E essa aqui, tudo que ela faz é gerar diagramas técnicos. Ela vai gerar aqui o diagrama para mim. Eu poderia ir lá e desenhar esse diagrama. Eu gastaria mais tempo para isso. Esse diagrama, na minha posse, que sou uma pessoa que entende a área, que trabalha com isso, é excelente. Eu sei o que eu estou explicando. Talvez para vocês que não são da área, não vai fazer sentido. E aí um dia acontece coisas que não aconteceram. Provavelmente quem gerou a imagem do 14 bis lá não entendia diagramação. Então tá tudo bem, estou concluindo a minha tarefa. Usou como modelo, não como ferramenta. Esse é um exemplo. Outra coisa que a gente também costuma fazer de coisa para o nosso dia a dia, o Daniel, que está no 6º ano lá em Portugal, ele muitas vezes precisa estudar para a prova. E aí eu venho aqui, o Daniel é meu enteado. Ele mora lá em Portugal, tem 13 anos, está no 6º, 7º, ele precisa estudar para as provas. Eu mantenho de estudante. Isso. Bom, só que o que a gente faz? Ele não deixa de ficar estudando aqui no ChatGPT. A gente manda, por exemplo, a matriz curricular, aqui é matemática, deixa eu pegar aqui a matriz curricular. Aqui. A gente precisava fazer uma prova, ia ter uma prova de História e Geografia, que tem a matriz curricular, ou seja, o que vai ser cobrado na prova. A gente viu o ChatGPT, e eu assim, eu não tenho essa coisa muito de ficar falando de ChatGPT, falando bom dia, boa tarde, boa noite, até porque como eu sou da área, eu sei que isso não adianta nada. Isso é só uma coisa muito mais humana, a gente se sente bem, né? Eu estou conversando no chat, então eu preciso ser educado, mas eu sei que só gasta mais dados, mais conexão, então eu não falo, eu sou muito curto e grosso, tá bom? Mandei o arquivo e disse, prova de 20 questões em gabarito. Aí ele vem todo verboso, me explicar e me dá a prova. Ok, tem aqui as questões, e tem aqui o gabarito, onde eu consigo fazer a prova. A gente pode fazer isso, eu faço isso com questão de matemática. Ah, já fiz todas as do livro, foi ótimo. Vou fazer mais 50. E eu peço, médio. Adoro. É para uma boa causa, né? É para questão de estudo. Então eu posso usar por isso no dia a dia. Não tem problema nenhum. A matriz curricular é uma informação pública, né? Então eu posso disponibilizar. É um outro life hack que a gente consegue também fazer. O roteiro, como eu mostrei para vocês, e acho que agora a gente pode fazer alguns exemplos como você tinha falado. E vocês podem também executar de vocês para ver as diferenças de poder ir ajustando. Mas, por exemplo, alguém falou que queria analisar ou ajustar planilhas. É bom explicar. Nesses modelos generativos, se eu mandar uma planilha que tinha insight, ele vai conseguir lidar, porque ele abre o arquivo, ele lê, mas eu não vou conseguir fazer com que isso seja uma ferramenta aqui, ou seja, eu sempre vou ter que mandar a planilha. Quando eu vou passar para o nível, agora eu vou fazer uma aplicação, eu quero fazer integrações,
aí vai para um outro patamar. Aí tem que procurar uma solução específica para isso. Apesar que as ferramentas como o Google Drive aqui, eu acho que os Sheets do Google Drive, se você tiver o Gemini, você consegue pedir para que ele faça insights para você. Então, a sua planilha não pode estar, nesse caso, né? Não pode estar no Excel, tem que estar aqui, e você consegue pedir insights aqui para o Gemini para que ele faça algumas coisas para você. Geralmente tem, porque eu não tenho nenhuma planilha com dados no palestra, tá? Transforma a planilha Excel em Google Sheets, e aí eu peço para o Gemini. Você pode conversar sobre a sua planilha, pedir insights, etc. Eventuais melhorias, Eu também acho que no Office 365, no Google, no Excel, você também possa pedir para o Copilot fazer isso. Isso para se tornar uma ferramenta em que eu uso a planilha o tempo inteiro. Fica lá na planilha. Agora, se eu pegar uma planilha, não tem nenhuma aqui para mostrar para vocês, mas seguramente se eu pegar uma planilha e colocar aqui, pedir uns insights, ele vai fazer. Se eu pedir para ele resumir, para ele agrupar, para ele fazer algumas coisas, ele vai conseguir fazer isso. Dados financeiros, que é muito dado, é muito volume. O que você pode fazer? Se você oculta do que são esses dados, não dá o tipo de informação, tira coisas que podem categorizar as pessoas, ou seja, transforma de repente isso nos IDs, os identificadores que são só seus, não é nenhum problema você pedir para fazer essa análise. Você pode ter um problema se você colocar dados que podem ser relacionados com as pessoas ou com as empresas, eu não sei a natureza do dado, aí eu não recomendo. Mas, a partir do momento que você gera uma base que não dá para reconhecer, são apenas valores que só fazem sentido para você, ele também vai conseguir, com muita tranquilidade, gerar esses insights para você. Porque, lembra, ele consegue analisar um monte de informação muito rápido que a gente não consegue. A gente não consegue na mesma velocidade. A gente vai levar mais tempo. Como aqui a gente está falando sobre maximizar o tempo, né, é muito mais interessante tudo aquilo que gera um volume grande de dados, eu passo para que ele faça para mim. Okay? Então, organização pessoal. Vou usar aqui o ChatGPT para pedir um roteiro de uma reunião, para pedir insights daquilo que eu posso falar, para pedir uma ideia de como é que eu posso começar um projeto, por exemplo. Tinha falado alguma coisa sobre saber as empresas? Sobre eu conseguir descobrir um nicho específico ou alguma semelhança entre um grupo de empresas de uma forma mais fácil. Eu tenho dificuldade nesses testes de quando eu jogo prompt lá, ele nunca entende exatamente o que eu preciso. Então, para achar a empresa de tal nicho, ele sempre busca outras empresas de nichos diferentes, mas eu preciso buscar de alguma forma mais fácil um grupo específico de empresas ou alguma categoria específica. Você vai dar um exemplo só para a gente testar aqui? Empresas que compram X produto, mais de 50 mil X produto por ano. 50 mil em reais, assim? 50 mil reais é um exemplo bem aleatório. Compra 50 mil em pão por ano, um exemplo. Então, eu posso começar, sempre é interessante dar para o modelo, para aquilo que você vai fazer nesse modelo generativo, que você coloque, diga para ele como é que é para ele atuar, como é que para ele pensar. Né? Então, assim, você irá atuar como um consultor financeiro e de negócios. Preciso de um relatório. Olha, eu estou fazendo prompts muito básicos, tá? E aí a gente pode, depois, porque tem muitos lugares na internet que ensinam como fazer prompts e etc. Aqui é só para a gente pegar as palavras-chave para ver o resultado. Então, preciso de um relatório que contenha as empresas que adquirem mais de 50 mil reais por ano em pães. É curioso. Não público. Muito específico. É difícil. Um exemplo meu é mais público mesmo. Tipo assim, quais empresas têm contratos, tipo, tem nichos de serviço, tem áreas que executam para serviço. Isso é bem aleatório mesmo. Porque aí ele vai especular. Ele vai especular. Uma dica é Iconodata. E o hotel? Você pega o Iconodata, busca por KINAI, entendeu? Aí você alimenta, assim, abre um notebook LM,
alimenta com PDF, joga o link do Econodata na parte, ele vai no Econodata e acha, né? Ó, esses KNAIs aqui faz sentido para você. Joga lá para dentro e vai conversando com ele, aí qualquer coisa vai te pedir mais informação, entendeu? Você vai alimentando. Aí vai chegar uma hora que você vai achar o caminho certinho para fazer para qualquer setor, qualquer segmento. Assim, não é assim, às vezes, né, o KNAI não quer dizer que o cara tem aquele KNAI que ele utiliza, mas ele vai fazer o futuro para você. Faz sentido. Deixa eu pegar um gancho aqui nessas perguntas que vocês estão fazendo, porque isso acontece comigo no dia a dia, né? Dores das proporções parecidas. Então, por exemplo, o que eu tenho de conhecimento da indústria de pães? Absolutamente nada, a não ser interesse. Fome. Não sei comer um pão. A não ser fome, certo? Eu sei o que é um pão bom, ponto. Agora, eu não conheço da indústria. A minha preocupação, e eu já vi isso acontecendo, com uma indústria que talvez tinha algum conhecimento, é que esses dados, essas informações, eu entendi que tem um vocabulário, que a inteligência artificial alucina, né? Então, como é que eu sei que ela não alucinou? Ou quais são as dicas que eu posso ter para evitar com que ela alucine? Porque eu posso pegar isso daqui e colocar numa apresentação para um potencial cliente que eu estou prospectando. Para ter conhecimento, você não sabe se alucinou. Então, como que eu sei? Né? Eu pedi as fontes já uma vez. Eu pergunto a fonte e verifico a fonte. Esse é esse dado. Tirei daqui. Aí eu vou lá ver. Porque eu já perguntei e falei, me mande os comentários, vários comentários sobre o artigo X do Código Civil. Aí ele começa, o artigo X do Código Civil fala tal coisa. Não fala. Eu falei, não fala. Tem razão. Fala tal coisa. Ele também fala. Pega esse link aqui, ó. Deixa que eu preciso. O texto tá aqui. Eu te falo, o texto é esse. Ah, tá bom, obrigado. Agora eu vou falar para você. Pensão. Olha, só que eu já não... O que o Tomé falou faz muito sentido. Sempre que você quer usar uma base de conhecimento específica, dá a base de conhecimento para ele. Exatamente. Porque quero que você se baseie no Código Civil. Dá o Código Civil para ele. Esse exemplo é muito bom para a gente reforçar aquela questão. A IA é simplesmente um programa de computador. Ela se chama inteligência artificial e foi o nome que lidera, como diz lá em Portugal. Mas não é inteligente. Ela foi feita para executar uma tarefa. Qual é a tarefa do ChatGPT? A tarefa do ChatGPT é te responder. Ele vai te responder sempre, ele nunca vai te deixar no vácuo. E às vezes, para te responder, ele vai responder o que ele acha. Ele não conseguiu aqui. O que ele fez? Ele me deu, e fala, até que eu vou dizer para ele como é que ele faz um relatório. Ele inventou aqui um monte de dados que não são reais, porque ele quer me dar uma resposta. Mas quando a gente fala alucinar, é por isso, é que ele vai te dar uma resposta. E muitas vezes aquela resposta não é verdadeira, mas é o mais próximo que ele chegou. Então, é uma alucinação porque não condiz com a realidade. Mas ele foi programado para isso. Porque ele aqui, unicamente, o que ele está programado para fazer é me responder isso. Tá? Então, dá para a gente saber quando alucinou? Automaticamente não. Você vai ter, por isso que é ferramenta de não ler. Tem que olhar e desconfiar. Tem que olhar e conferir se essa informação faz sentido. Porque ele quer te responder a todo custo. Ele vai tentar fazer isso. Tá? Já são 7 horas. Pensando no seu voo. Tá bem. Eu já especial. Eu já tive fonte também, por exemplo, estava no Grok. Estava no Grok, e o Grok falou, eu não tenho acesso a essa fonte. É muito limitado também. Então, porque eu falei disso também no outro, que é a diferença. Esse aqui é um LLM generativo e vai te responder. Agora a gente tem os agentes, que é justamente ferramentas que eu posso aumentar ainda mais aqui a produtividade. Que é, aqui eu fiz uma pergunta assim, que ele não conseguiu me responder. Por quê? É uma coisa específica que para conseguir vai ter que precisar de fontes, como o Tomé citou. Tem que ir lá buscar aquela fonte para conseguir fazer isso. E a gente pode usar uma outra ferramenta que também está aqui. Eu vou colocar o QR Code para vocês. Que é o Manus. O Manus é um agente. Ele realmente faz um trabalho mais elaborado do ChatGPT. Entende o que eu quero. Ele vai sozinho atrás das fontes. Ele faz o que nós conversamos aqui. Por exemplo, eu preciso disso. Como é que faz isso? Para fazer isso, tem que ir tal site, buscar a informação, comparar com isso e depois gerar um PDF. É o que o Manus faz. E tem um QR Code também, se vocês quiserem usar, baixar e instalar. E eu vou demonstrar, e nós vamos demonstrar com o mesmo prompt que eu coloquei aqui para ele. Tá? Vou copiar isso aqui, vou abrir aqui o Manus, vou criar uma nova tarefa e vou dizer para ele que ele tem que fazer isso. Nós vamos fazer outra coisa, porque isso vai demorar. O ChatGPT, ele tem que te responder e responder rápido. Não importa se está certo. Ele vai tentar responder certo, mas se não estiver certo, não tem problema, porque ele vai te responder. Aqui, o Manus é diferente. O Manus vai fazer tudo isso aqui, vai pesquisar as informações sobre o mercado de pães no Brasil.
Depois vai buscar os dados específicos, vai analisar e organizar, então vai me entregar o relatório. Se eu quiser assistir, eu posso. Ele está nesse momento pesquisando, ele vai no Google, vai buscar as informações e vai gerar. Deixa ele trabalhando aqui, vamos para frente, daqui a pouco a gente vai ver esse relatório. Tá? Eu te pergunta se eu estou fazendo isso aqui, está tudo bem e tal, você já consegue conversar com ele para direcionar melhor a resposta. E para não ser injusto, porque o ChatGPT também começou, o ChatGPT copiou o Humanos, essa que é a verdade. Porque o Humanos foi o precursor, o pioneiro, mas o ChatGPT agora tem a possibilidade de você clicar aqui na versão paga e falar que ele vai ser um agente. Eu vou colocar o mesmo prompt que eu coloquei anteriormente. Vamos deixar os dois para a gente comparar aqui os resultados. Tá? Ele não prepara arquivos, né? Eu preciso colocar um arquivo para ele analisar, fazer insights, mas eu não consigo falar para ele, olha, eu tenho duas bases de... Já aconteceu isso no passado, eu tenho listas de associados de vários anos, eu preciso fazer uma comparação, vários arquivos, eu preciso colocar as listas dentro de um arquivo e colocar dentro para ele fazer essa comparação. Não, você pode avisá-lo, que ó, vou te enviar vários arquivos, faça comparação. Depois, no final, você vai fazer a comparação. Você vai enviando, ele vai, mais um, obrigado. Quando eu puder fazer, você me avisa. Parece pra gente. Pedro, desculpa, o que é isso? O que é ser um agente? O agente, que é o termo, na verdade, seria agente, é quando ele para de simplesmente... O que o ChatGPT é? Ele é um LLM, modelo de linguagem. Ele te responde. O agente ele faz várias coisas. Ele vai buscar na internet conteúdo, ele vai sumarizar, ele vai criar um arquivo PDF, vai criar uma apresentação. Então, ele é como se fosse uma equipe. Acho que é a melhor analogia. Em vez de você pedir para alguém te responder o que ela sabe, você dá uma tarefa e uma equipe vai executar essa tarefa para você. Tá? Então, é isso que ele está fazendo também. Na primeira vez que eu perguntei, ele falou assim, mercado de pão, blá, 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 inventou qualquer coisa e criou um relatório fantasma para mim. Agora ele está pesquisando, está na Forbes aqui lendo algo sobre pão. Aqui o Humanos também está falando, o Humanos já terminou. Aí o Humanos me traz aqui, o mercado da planificação no Brasil. E aí, se eu for lá no final, ainda está fazendo. Está fazendo ainda. Porque eu consigo saber as referências. Ele vai me dizendo que ele pesquisou fontes. E aqui eu tenho, quem mais as grandes redes que compram, as cozinhas industriais, os outros setores, quem é que compra mais do que isso. E aí eu posso dizer, se eu sei, por exemplo, que tem o Econodatas, que tem alguma outra fonte que pode fazer, eu falo, olha, ok, mas eu preciso de dados dessas fontes. Ele vai pesquisar e vai fazer esse trabalho. Tá, então ele gera aqui para mim e vai me entregar os arquivos, por exemplo, eu posso pedir para que ele gere PDF, PowerPoint e assim por diante. O ChatGPT está fazendo a mesma coisa nesse momento. Aí é diferente. Esse aqui é o que ele está. A gente consegue ver o que ele está vendo. Por que é diferente? Por que é diferente? Digo, o escopo que o ChatGPT já está fazendo e dá humanos. Aí cai algoritmo. Os algoritmos. Pode ser que eles pesquisem as mesmas fontes e depois resumam de forma diferente. Porque o prompt também está muito fraco. Eu não citei nada, eu não falei qual que é o meu intuito com isso, para quem que eu vou entregar isso, então tudo isso vai fazer diferença. Mas veja que quando o ChatGPT está trabalhando como um agente, olha a diferença, ele ainda está trabalhando. Quando eu fiz a primeira pergunta, ele me deu uma resposta aqui, né? Então também é saber o tipo de informação, o tipo de trabalho que eu vou fazer, que eu vou usar. Humanos, por exemplo, que é um agente, eu não vou vir aqui para perguntar coisas triviais. Ele não foi feito para isso. Ele vai pesquisar, ele quer me entregar uma resposta mais consistente. Tá? Eu percebo a diferença, por exemplo, no ChatGPT e no DeepSeek. Eu uso mais o DeepSeek no meu dia a dia porque eu acho, pelo menos para mim, o DeepSeek ele já fornece umas respostas mais construídas e ele dá, inclusive, essa opção de fazer o deep think, né, que ele diz, né, de responder um pouco mais elaborado. Temos aqui uma usuária avançada. A gente está falando aqui de ChatGPT, ela está falando de DeepSeek, está no outro patamar. E aí entra na questão, de DeepSeek é um modelo open source. Então, tecnologicamente, eu vou sempre defender o open source porque a forma como é construído vai ser sempre superior ao modelo fechado. Eu tenho literalmente o mundo inteiro contribuindo para aquela ferramenta. Mas isso é preferência. Pode ser que alguém use o DeepSeek e fale, não gostei da resposta, vou continuar aqui com outra ferramenta. E assim. Eu ia comentar uma coisa que eu estou testando. Eu acho bacana compartilhar que tem muito a ver com as respostas da IA, né? Antes eu tinha alguma dificuldade de fazer prompt. E aí uma colega minha me falou, pede para o ChatGPT criar um prompt para você e você diz prompt.
Então, hoje eu falava, cria um prompt para criar um artigo com tantos e tantos, bem básico, e ele me fazia basicamente prompt pronto. Eu só editava esse prompt muito rápido, e a diferença do que eu pedia para ele inicialmente, tipo, só pedindo para ele criar um artigo, e eu editar o prompt muito rápido e mandar no modelo do prompt que ele mesmo criou, a diferença é muito grande. Ele gera um resultado muito grande de eu fazer um prompt adequado. Quando o Vue 3 foi lançado, que é o gerador de vídeo do Google, é o básico. Você vai no chat GPT e pede para ele criar um prompt para você usar no modelo Vue 3 para gerar um bom vídeo. Porque às vezes você não sabe pedir, esquece de tudo. Enfim, ele vai dizer ali o que você está querendo. Outra coisa, quem tem habilidade com a língua inglesa, escreve bem inglês, sempre faça inglês. Depois peça para traduzir. Por quê? A nossa língua portuguesa ela é muito, muito rebuscada. E até para programar em português, antigamente, que não é nada novo, assim, agora está muito falado, mas já sempre teve. Só que era tudo para os modelos em inglês. Por quê? Porque ensinar inglês para máquina é muito mais fácil, tem menos regras. Então, português, dependendo do jeito que eu falo, uma vírgula fora do lugar pode significar outra coisa. Então, se eu posso fazer um prompt em inglês, o resultado, no final você fala, no final traduz para português. Ele entende melhor. A gente consegue ver como é que ele está pensando e provavelmente aqui, ó. Ele sempre pensa em inglês. Você fala um negócio em português, ele traduz, ele pensa nele, ó, deixa eu estar precisando disso, disso. Aqui, ó. E tem um exemplo. Ele encontrou aqui muitas empresas, né, mercados que fazem esse tipo de compra, ele está pensando tudo em inglês, depois ele talvez vai responder. Só para ficar a dica. Então, se puder fazer em inglês, faça em inglês. Tá? Ainda sobre organização do dia a dia, como tornar isso mais fácil? Algumas aplicações tornam isso mais fácil. Outra aplicação que se chama Fantástico, está aqui também nessa lista, vou mostrar para vocês aqui o link do site. De novo, não vê nada, mas isso aqui mudou minha vida. Por quê? Não sei vocês, mas eu tenho várias agendas, várias empresas diferentes. Ou seja, tem e-mails de acordo com o contexto do trabalho. Mas eu sou só uma pessoa e as pessoas não permitem que a IA vá por mim. Eu tenho que estar nas reuniões. Eu tenho que estar lá. Por mais que eu diga que a IA poderia escutar e resumir para mim. Então, eu não posso marcar 2 reuniões no mesmo horário. Isso nem tem nada a ver com IA, que muitas vezes não é a IA que facilita o dia a dia, mas o uso da ferramenta certa. Ela pega todas as minhas agendas que estão configuradas e quando eu coloco um link para uma marcação, por exemplo, ela olha todas as outras agendas. Então, não corre risco de um compromisso chocar com o outro. Porque se alguém, por exemplo, marca no Gmail e eu tenho um compromisso lá no Teams, essas duas ferramentas não conversam. O Fantástico faz isso. E ele é uma aplicação que eu tenho aqui no meu celular também, que eu estou espelhando no meu iPhone. Eu consigo escrever um texto puro, por exemplo, reunião sobre Trust com o Guilherme, dia 30/8, às 15 horas. Eu já traz meu calendário para o dia para saber se não vai ter choque, etc. E a única coisa que eu tenho que fazer a mais aqui é escolher qual é a agenda que eu quero que isso fique reservado. Tenho várias. Mas ele entende e escrever que eu monto aqui na aplicação. Pode parecer uma bobeira, mas quando você precisa marcar uma reunião com alguém, precisa marcar tem os parâmetros, isso aqui facilita bastante, tá? De organização do dia a dia. A ferramenta que eu uso para e-mail, eu uso Superhuman. Não ganho nada com isso. De novo, acho que você funcionar também. Cada vez que ele fala o nome, já Se você vai estar ali, ó, falou. Cada instalação ganha uma... Superhuman ele foi comprado recentemente pela Grammarly, que é aquela empresa que já há um tempo já ajudaram a colocar textos numa língua, por exemplo, cuidar da gramática, do inglês, etc., já usando IA. Então, aqui, igual eu posso vir aqui no chat GPT, obviamente, e dizer para ele aqui, falar para ele aqui que eu preciso escrever um e-mail para o Guilherme pedindo a lista de contatos do workshop para verificar quem ainda não ganhou algumas horas para ficar com a família depois dos aprendizados. Deve ser formal
mas com algum compor. Pedi para o chat GPT fazer para mim. Olá, você poderia, por gentileza, me enviar esse contato para o workshop? Eu venho aqui, copio e mando para o e-mail. Então, eu uso o Superlume. Se você usa o Outlook, você pode vir aqui e pedir fazer isso. Se você usa qualquer outra ferramenta. No Superlume, eu posso vir aqui e pedir para que a IA faça isso para mim. Já aqui. Fiz em inglês, porque está em inglês, né? Em português. Eu uso muito em Portugal, porque, assim, apesar de ser português, é diferente. Então, Mas tem como mandar, assim, mostrar alguns exemplos de e-mails que você já fez para ele aprender como o seu tom ou não? Nos pergunta. como eu estou usando aqui a aplicação, ele já sabe o meu tom. Ele já vai se adaptando aqui. Não preciso ter um prompt específico para isso. Ele já sabe a forma como eu costumo mandar. Então, aqui, ó, ele já vem aqui e já me deu uma sugestão que é muito parecida. Porque não tem nada aqui de muito detalhado para fazer. Mas sim, às vezes quando a gente precisa falar com outro idioma, tem uma coisa mais específica. Às vezes a gente vai responder e está mais nervoso. Você pode fazer o contrário aqui também. Você pode escrever e pedir para ele verificar. Olha, escrevi o e-mail. Verifica para mim se está. E ele sugere, olha, quer fazer um tom mais profissional, trocar algumas palavras, então eu consigo fazer. Isso aqui também a gente ganha um tempo. Né? Você faz, lê, relê, e às vezes a gente ganha um tempo para fazer isso. Fora que, se eu tiver que responder uma mensagem, deixa eu abrir outra aqui que tem alguma mensagem. Aqui é uma propaganda. Ele não vai me dar sugestão. Essa ferramenta é específica para isso, então tecnicamente ela é melhor do que o GPT para essa finalidade. Então, você também no GPT pode conseguir ver esse resultado. Você vai criar uma conversa com ele aqui, porque todo mundo que usa o chat GPT sabe que as conversas ficam salvas aqui. Além disso, você pode criar projetos, que é para ter contextos específicos de assuntos específicos. Eu posso ter uma conversa que é assim: você me ajudará a responder e-mails. Eu sempre gosto de responder em tom assim, assim. Então, ele já vai estar com o prompt pronto. Só chego aqui e coloco: agora eu preciso de e-mail para ir com esse assunto. Ele já vai fazer. Eu posso copiar e colar, tá? Eu estou falando de como eu uso, porque eu já uso ela há muito tempo antes de trazer essa parte da IA. E como é que é a LifeHacks? Essa ferramenta usa a metodologia de GTD, que é Get Things Done, que é fazer acontecer. Então, eu nunca tenho e-mails, mas minha caixa está sempre zerada. Por quê? Porque quando o e-mail chega, ou ele é descartado, ou eu coloco ele para lembrar em algum momento, que eu vou precisar dessa informação no dia específico, ou eu vou encaminhar para alguém. Eu não uso minha caixa de e-mail como lembrete. É uma forma de trabalhar também. Então, está sempre zerado aqui. E ele incentiva que você fique sempre com a caixa zerada. Ele fala: sua caixa tem zero, aí bota uma imagem bonita no fundo. É o uso da ferramenta para o dia a dia. Mas, nosso foco aqui hoje é como é que eu uso a IA para me ajudar a escrever e-mail. Pode ser receber um e-mail difícil, um e-mail que pode ter alguns pegas, alguma coisa, um assunto mais delicado. Copia o e-mail e manda para ele. E aí, como é que você acha que eu deveria responder? Eu quero alcançar esse objetivo. O que eu deveria perguntar? Ele ajuda, ele coloca um call to action, coloca a pergunta no lugar certo, e às vezes eu preciso ser mais incisivo, então eu vou dando o tom, mas assim, leiam antes, tá? Não envie sem fazer isso, tá bem? Leiam antes, porque pode ser catastrófico, né? Pode ser igual ali o pessoal do Santos Dumont. E falando em pão, vamos ver se terminou aqui o relatório. Questão de LGPD, né? Se tiver informações sensíveis ou confidenciais, isso não recomenda colocar na ferramenta. Mesmo a versão paga, existe uma forma de você conseguir restringir o uso da ferramenta sem que isso seja compartilhado com os Estados Unidos, com outros. Excelente. Existe. A versão Enterprise do ChatGPT, que é usada a partir da Azure, que é a nuvem da Microsoft, não, em tese, eles dizem que isso não é compartilhado. Existe um documento onde você está protegido. Se algo acontecer, você está respaldado juridicamente. Mas é possível que a empresa tenha um modelo que funcione dentro da própria empresa on-premise ou dentro de uma cloud da própria empresa, que garante que todos aqueles dados vão ficar só a nível corporativo. Então é possível fazer. Mas não é algo que você vai clicar em contratar. Você pede alguém para fazer esse projeto, contratar dentro da empresa, que é o que os escritórios de advocacia devem fazer, né? Porque é mais garantido
e a informação realmente está protegida. Porque ele vai conseguir usar bases de fora, mas a informação Sim. colocada de dentro do escritório não sai de dentro do escritório. Aquilo que vai para o modelo não saiu, foi para fora. Tá? Só recebe a informação de fora quando precisa. Exatamente. Especificamente, com as pessoas que fazem isso, tá? Mas uma Proteus chama Embed brasileiras, tá? Eles pegam vamos dizer assim, uma API, como se fosse uma API que roda num servidor seu, tá? Com as suas informações, ele usa o mesmo algoritmo das inteligências artificiais, pode ter até um outro, né? Tem a Itaca, tem a aqui no Brasil, para ter isso em português, mais fácil. E assim, é a forma mais segura, né? Eu não sei o quanto disso é realmente, né? Um técnico falando com um cara de humanas que tem de tech. Ele me convenceu que, tecnicamente, aquilo roda realmente no seu servidor, e aquela informação fica só ali. Observando acontecer, tem uns bugzinhos, né? A gente fez uma jornada de inovação na corrida, assim, o pessoal, alguns funcionários, né? Estavam tudo mudando interno, estavam mudando o código proprietário ali. Funcionou. Só que mais lenta que, por exemplo, que o Cloud funciona bem com código, né? Então, assim, isso é inevitável, tá? As grandes empresas, os grandes compliances aí vão usar essa DeepSeek, né? Que é open source. O futuro é isso aí. Todo mundo vai ter isso aí em algum lugar, toda empresa vai ter, com os seus gaps, né? Uns mais rápidos, mais devagar, mas tem que ir para isso, tá? O pessoal que eu conheço que trabalha com dados sensíveis, não, assim, tem um cara acima lá que ele não vai usar o ChatGPT, né? Um gray area ali para colocar, expor os dados da empresa para uma coisa que vai cair, não sabe aonde, realmente não se sente seguro no ChatGPT e qualquer ferramenta americana, principalmente os europeus, tá? Sim, mas que eu tenho tido. Bom, e avançando aqui, por último, mas não menos importante, todo mundo aqui já precisou fazer um tutorial, certo? Todo mundo aqui já precisou fazer um tutorial para explicar alguma coisa para alguém, ou para criar uma documentação de uma empresa. Todo mundo sabe como é chato fazer tutorial. Tem que tirar print de tudo, marcar, desenhar, mas tem a ferramenta. Então, essa ferramenta aqui, o Guide, é incrível. Eu também não ganho nada. Mas tem um link aqui, ó, se vocês quiserem baixar, para instalar. O Guide, ele permite que eu faça simplesmente o que eu tenho que fazer. Então, eu vou fazer aqui um exemplo de criar uma planilha. Vamos pensar numa outra coisa que para fazer diferente do que eu já fiz. Mas vou fazer alguma coisa aqui. Se você vai baixar uma extensão do navegador, eu vou iniciar aqui e eu vou ensinar como criar planilhas do Google Sheet. Só isso. Vai iniciar. Eu vou vir aqui, vou entrar no site. Eu vou falando com vocês, mas não preciso nem falar, tá? Vai gerar isso automaticamente. Vou clicar aqui no planilha branco. E aí vou colocar aqui nome, empresa, telefone, celular, e usa chat GPT. Enfim, dados aqui aleatórios daquilo que eu precisava fazer. Vou colocar aqui negrito. Vou pedir aqui também para o Gemini gere dados aleatórios com base na planilha. Ok. Gerou aqui para mim uma tabela com base naquilo que eu fiz. Só mais um. Eu venho aqui e vou terminar. Terminei o meu tutorial. Imagine que seja um sistema interno da empresa, qualquer outra coisa que eu preciso ensinar aos meus colaboradores ou até mesmo o cliente como é que ele procede. Ele vai lá para a aplicação do Guide e ele vai gerar para mim. Na versão paga, inclusive com áudio, com som. Tá? Eu estou usando a versão free porque eu uso muito pouco, mas ele está criando, eu não disse nada, tá? Ele está gerando automaticamente a descrição com base naquilo que eu fiz. Está com o Google, é isso? Não. Ele tem um plugin no browser, no navegador. Então eu posso navegar em qualquer coisa. Ele utiliza, você consegue alimentar informações dele, por exemplo, eu tenho mais informações de Word minhas que eu quero montar uma apresentação de como acessar um determinado programa mesmo. E de alguns usuários eu tenho. Você vai ter que fazer, de novo.
Você não precisa, você esquece do Word. Ele vai fazer tudo no seu Word, automaticamente. Ele vai fazer igual ele fez aqui. Ele gerou um vídeo, tudo aquilo que eu fiz. E todos os passos estão aqui. Ele já coloca as observações. Ó, ele já dá o zoom, onde tem que ser clicado. Usar essa manhã. Quer fazer um playbook? Aí ele falou onde é que eu tinha que clicar. E é tudo que eu fiz que ele identificou que é ação, ele coloca. Ele pode errar? Pode. Você pode vir aqui e editar alguma coisa que ele fez. Adicionar um passo, fazer alguma coisa que não estava aqui. Tá? Não é possível. Mas assim, eu com zero esforço, gerei. Na versão paga, a gente já troca até o fundo aqui para colocar o fundo institucional da empresa. Posso colocar um vídeo que ele vai colocar toda vez na introdução, um outro no final, e ele cuida de toda a edição para mim. Vou mostrar para vocês que eu fiz quando eu instalei, que é quando eu fui usar a primeira vez, que era como importar. Esse aqui ele até gerou um áudio para mim. E eu coloquei em português de Portugal. Tirar o áudio. Então, se você comprar a versão paga, que eu não ganho nada por ela, vocês vão poder até colocar o áudio melhor. Eu faço uma vez, imagina que eu tenho clientes no Brasil, na França, ele já traduz também, para capturar em cada um dos idiomas que eu precisar. Ele se aplica só ao navegador ou se eu tiver um sistema próprio que seja baixado, ele também consegue? Eu só usei no navegador. Mas ele só aplica a tela. Mas ela vai gravar a tua tela. Ele grava a tela. Melhor ainda. Não, isso aqui é incrível. Essa ferramenta... Isso aqui ganha, faz a gente ganhar um tempo muito, muito grande. Porque eu não tenho o que dizer mais o que eu estou fazendo. Porque ele está vendo o que eu estou fazendo e ele explica. Eu só preciso executar a ação. Vou lá e falo, como é que eu faço? Como é que eu coloco um documento no sistema? Como é que eu exporto uma planilha? Aquelas documentações, quando eu tenho um vídeo aqui gerado, eu posso gerar em qualquer um dos idiomas. Chama Guide, a ferramenta. Está aqui o QR Code. E eu acho, pessoal, tudo que eu preparei para mostrar para vocês para conseguir ganhar umas horas do nosso dia são essas. Tá? Eu vou dar um bônus aqui rapidamente, só para mostrar. Cupom de desconto? Os primeiros 5 que comprarem, ganham uma camiseta. Se vocês verem o QR Code, eu ganho crédito, tá? Que é o de referral. Mas é o seguinte, quem tá muito preocupado com os dados e quer testar, fazer uma coisa local, baixe essa aplicação aqui, ela chama Pocket Pol. Né? Essa aqui, ela tem um símbolozinho desse bichinho saindo do bolso aqui, tá? O que ela permite? Ela permite que, aqui da frente, eu consigo baixar alguns modelos que rodam localmente no meu smartphone. Ele costuma ficar bem quente na hora, gastar bateria mais rápido, mas eu posso colocar no modo avião, meu telefone, e eu consigo conversar aqui como se fosse o ChatGPT. Ele tem os modelos gratuitos. Ele vai ter o Gemma, ele vai ter o DeepSeek, ele vai ter os modelos que são gratuitos. Eu consigo baixar aqui no meu telefone e conversar com ele aqui normalmente. Inclusive, se eu colocar aquele exemplo do pão aqui, é possível que ele me dê uma resposta tão ruim quanto aquela primeira. Ele ainda está tentando aqui, está trabalhando. Depois eu mando o resultado aqui, do seu relatório. Imagino que vai ficar bem completo, que já está há algum tempo. Coçando aí. Vamos lá, deixa ele trabalhar. Mas aqui, colocando pegar o mesmo prompt aqui, que é um prompt bem aqui. Esse modelo não acessa a internet, esse modelo está rodando localmente no meu. Ele vai me dar uma resposta parecida. Na verdade, ele disse que não sabe. Então, isso é mais honesto. Eu não sei, mas se você fosse fazer um relatório, você ia montar assim. Vou te dizer como é que você faria, etc. Tá? Por quê? O modelo está rodando localmente, tem as suas limitações. Ele não está fazendo como o ChatGPT. Por que eu rodaria um modelo localmente no meu celular? 2 motivos. Um, se vocês forem, como eu, apaixonados por tecnologia, quero simplesmente fazer por fazer para ver que está funcionando. O segundo tenho que trabalhar com informações que são sigilosas. E aqui eu garanto que está rodando só dentro do meu dispositivo. Só no smartphone. O computador também tem como fazer, mas não tem uma aplicação assim tão fácil para fazer. Tá? Esse é porque você baixa
E aí você vem aqui e escolhe os modelos. Tem vários, eu venho aqui e procuro. Esse Cunha é o modelo do Alibaba, que é gratuito. O Llama é do Facebook. O Gemini é o modelo Gemini gratuito. Aqui tem vários. E eu posso explorar uma centena, mas eu vou entrar num nível muito técnico. Eu tenho acesso ao Hugging Face, que é o repositório oficial de modelos do mundo. Eu posso fazer bastante coisa. Mas eu consigo trabalhar aqui com essa ferramenta. Vai ser realmente local. Roda no telefone. Posso botar no modo avião aqui e vai rodar aqui normal. Vocês acreditam em mim? Não preciso fazer, né? Vocês acreditam? Tá? Eu garanto para vocês, esse aqui está rodando local. Tanto que ele respondeu que ele não sabia, que é a limitação dele. Mas funciona bem para quando você precisa fazer um teste ou alguma coisa desse sentido. Eu uso, às vezes, para... Ele sempre vai ser menos eficiente do que o modelo que está na internet. O modelo que está na internet é a internet para pesquisar. Ele vai ter uma limitação. Mas pode me ajudar com texto, pode me ajudar a resumir alguma coisa, pode me ajudar a analisar, de repente, uma planilha de dados financeiros que eu não posso divulgar. Um processo que é um segredo de justiça e eu não posso que isso saia. Eu tenho mais funcionar. Eu faço isso no celular. Mas você pode ter um tablet mais potente, roda no iPad, roda em outras coisas também. Mas o que eu recomendo para vocês, e eu queria que ficasse na mensagem desse workshop, é que vocês testem as coisas antes. Por exemplo, ao invés de falar assim, será que tal coisa seria possível? Entra no chat GPT primeiro, às vezes você vai conseguir um bom resultado. Se não conseguir, como é que isso seria? Deixa eu ver se faz... Porque às vezes você vai saber se faz sentido a sua empresa ter um modelo de prova se você teve bons resultados mudando localmente. E todos esses life hacks, eles são, para mim, funcionam para mim pessoalmente. E é claro, eu vou compartilhar com a equipe. Quando a gente entra com uma parte business, ou seja, de organização, a gente tem que pensar num projeto que atende a empresa como um todo. Aí, para isso, sim, eu ganho, tá? Se vocês me contratarem para fazer isso, nesse ponto aí, sim, a gente vai ter algum tipo de ganho. Mas aí, assim, por quê? A gente precisa pensar em corporativo. Legislação, servidor, custo, porque não existe almoço grátis. A gente vem aqui, eu pago o chat GPT porque eu uso muito. Mas se você usar a versão gratuita, tem todas as funcionalidades, todas mesmo. A diferença é que quando você começa a usar um pouco, seus tokens acabam, que é a moeda, e aí você vai ter que pagar para isso. Mas eu consigo utilizar. Mas isso não pode ser a solução das coisas da minha empresa. Isso é a solução para mim ganhar tempo no meu dia a dia, para que eu saia da operação e pense na estratégia. E esse é o verdadeiro ganho. Tem que ficar gastando muito tempo com coisas nesse sentido. Eu queria saber um pouco de você. Por exemplo, como você falou, vira muito caro você comprar a AI para todo mundo na sua empresa em número de funcionários, porque alguns vão utilizar, outros não. E você recomendaria, por exemplo, para comprar uma licença e instalar um computador isolado para as pessoas irem conhecer um pouco e depois verificar como que você deveria fazer legalmente para assim não ser acusado de comprar uma e utilizar com 50? Olha, eu, até pela minha posição enquanto CTO, sou totalmente contra compartilhar senhas. Não se deve fazer para nada, para nenhum tipo de serviço, não só pela questão de... Aquela conta, ela foi precificada pensando que tem apenas uma pessoa usando. Então, quando você faz isso, você está invertendo esses valores. Além dos problemas de segurança da informação, porque se todo mundo compartilha a mesma senha, de repente alguém vai lá e resume um livro. Vai gastar muitos tokens fazendo isso. Ou alguém coloca algum tipo de informação, não sei quem foi. Então, a gente tem que sempre avaliar cada cenário. Às vezes, para uma empresa, dependendo da quantidade de colaboradores, não vai fazer sentido rodar um modelo gratuito, um modelo que não tem o custo de licença, mas eu tenho todo o custo de infraestrutura para manter aquele modelo funcionando. Às vezes, vale a pena contratar uma versão do ChatGPT Enterprise, que existe, onde eu pago ele por usuário. Às vezes, eu tenho um número de colaboradores tão grande que já não justifica, é melhor eu ter a minha própria solução. Então, vai ter... Cada caso é um caso. Às vezes, com a minha própria solução Microsoft, eu pago um pouco a mais e tenho o Copilot. Mesma coisa do Gemini. O Google, você paga um valor de licença por conta de e-mail, mais um adicional você tem. Então, para cada negócio, a gente já paga de uma maneira. Mas nunca compartilhar senhas é uma solução. E outra coisa que eu queria perguntar para você, por exemplo, a gente conversou no início sobre o Fireflies. Por exemplo, você tem uma reunião de conselho. Então,
assim, não é um conteúdo que você quer compartilhar com a internet. Então, como que você vai fazer para manter isso a sigilo? Aí não uso o Firefox. Porque eu não sei como é que ele usa os dados dele. Aí, se a gente tem uma necessidade dentro da instituição para fazer isso, existem muitos modelos bons que são só para essa parte. A gente grava o áudio da reunião, qualquer sistema de gravação, pode ser um gravador para o telefone. Depois envia esse áudio para esse modelo que está local na empresa, que não está na internet, ele vai resumir para você. Mas a aplicação Firefly eu não usaria se é um tema fixo. Porque a gente não sabe. Assim como tem vazamento de dados, pode ter um vazamento dessas informações. Então, eu teria essa Você tem hoje já plataformas da governança, como, por exemplo, o Atlas, eles vendem e eles garantem que tudo que você faz fica dentro da sua plataforma. Então, eles têm inteligência artificial para você fazer a ata, então você recomenda isso do que utilizar esses... Sim. Sim. Okay. Tá. Foi o que a Cris disse no começo. Ele não sabe como, se o dado é muito sigiloso, não mande, porque a gente não sabe o que acontece. A não ser que vá para uma nuvem que é minha, eu tenho certeza que é minha. Não vamos colocar a internet de vilã. O problema não é a internet é só o meio. Sim. A questão é para onde eu chego com essa informação. E o que eu tinha para passar hoje, eu passei. Espero que tenha ajudado vocês. Se não ajudou, eu peço, por favor, que vocês me cobrem. O que é para vocês ganharem tempo na vida de vocês, eu faço questão. Eu vou deixar aqui os meus contatos em tela. Esse aqui é meu telemóvel, quer dizer, que é o WhatsApp também. Aqui tem o meu e-mail pessoal e aqui também é o meu LinkedIn. Eu sempre respondo. Pode demorar, eu tardo, mas não falho. Eu sempre respondo todo mundo. E agora está aberto para perguntas. Não sei se a gente tem no chat, se vocês querem perguntar mais também, fazer alguma pergunta. Eu tenho, parabéns, foi muito bacana, gostei bastante. Você, como conhecedor de ferramentas, hoje, né, você tem aí acesso a um programa de informações que pessoas normais ou não técnicas, vamos chamar assim, não têm, e que, óbvio, facilitam muito a sua vida, né, como um CTO com a sua profissão. Qual o objetivo da IA para você? Qual o propósito da IA para você? Eu não estou esperando uma resposta do tipo, facilitar minha vida, economizar meu tempo, me tornar mais eficiente, porque isso também é para mim, concorda? Sim. E para todo mundo que está aqui. Mas o que você espera, né, que a IA ela vai resolver grande parte da sua vida, te tornando mais eficiente, ganhando mais tempo, mas o que você espera como resultado disso? Entendeu? Qual o propósito disso para você? Você quer saber do ponto de vista filosófico ou do ponto de vista profissional? Do ponto de vista profissional e prático. Então, a nível profissional, a IA, como ela vem com toda essa questão da magia, do resultado rápido, etc., as empresas começaram a enxergar a necessidade dela. E para ela funcionar realmente, a empresa tem que ter feito um passo anterior, que é a organização de dados, que é um sistema, alguma implantação de sistema, algum tipo de governança, que a maioria não tem. Muitas empresas hoje, se quiserem implantar IA, não conseguem. IA é dados, primeira coisa. Dados tem que estar estruturado. Tem muita empresa que não tem isso estruturado. Então a empresa vai se organizar. E isso vai permitir que essas coisas sejam utilizadas. Se eu pegar a bagunça e jogar na IA, só vou ter uma bagunça mais rápida. Só isso. Só vai me dar, mas não vai resolver. Então, dentro do ponto de vista profissional e prático como CTO, eu vejo as empresas se organizando, se digitalizando de maneira estruturada, o que é muito bom, porque a gente vê cada situação, cada cenário que é assim, só. Então, porque é necessário, a pessoa quer IA, mas ela tem que organizar. E muitas vezes aquele que foi visto como não precisa, é um custo, agora passa a ser investimento. Governança, organização passa a ser investimento para que eu possa usar IA. Do ponto de vista filosófico, eu realmente acredito que isso vai fazer com que a gente tenha mais tempo para sermos humanos, para viver, para ter tempo para a família, para os amigos, etc. Por quê? Porque eu tenho a máquina fazendo o que eu faria. E não precisa que eu faça, porque eu tenho algo que foi programado para fazer isso. É porque a gente romantiza muito. A inteligência artificial não tem nada de inteligente. Ela é um código de programação muito bem feito, muito bem estruturado, muito bem treinado, mas é só isso. Eu me fiz essa pergunta no meio da conversa que você estava passando, porque amanhã, se a IA resolver grande parte do meu problema, que é o meu tempo, coisas que eu acho que ela vai substituir, o que ela vai me permitir? Que eu fique, talvez eu gere mais relacionamentos, partes ali que a IA nunca vai substituir. Então, exatamente.
fica mais tempo com a minha família, enfim. Esse é o caminho também. Tem um aplicativo para fazer apresentações, PowerPoint. Tem vários. Um muito famoso é o Google, mas o Google até pode dar outra dica que ele usa mais. Eu nem trouxe a apresentação, trouxe Que o Gui me apresentou SlideSpeak. os Lightspeak, tem vários, mas como eu não uso no meu dia a dia, eu não trouxe para não ser. O que eu faço quando eu quero fazer uma apresentação? Eu venho no chat GPT e falo, vou fazer uma apresentação disso, me dê os principais tópicos. Aí eu copio, levo para o PowerPoint ou para o Google Slides e eu gosto de montar. Mas isso sou eu. E até porque essas ferramentas já têm gerador de imagem, etc. Mas tem ferramentas muito boas que geram a apresentação quase pronta. E eu, porque eu não uso, então não trouxe aqui. Mas tem sim. Tá? Tem uma IA para tudo. Eu costumo falar, ó, sempre que Se tem um nome. a gente tem um negócio que pode já, demora tempo, mas você consegue de repente agilizar esse processo de elaboração de uma apresentação de algo que você já preparou, já estudou, já preparou para apresentar para o cliente. Só abrir aqui. Existe esse site aqui, pessoal. Vocês inclusive entrem e assinem. Que é basicamente isso mesmo. There's an AI for that. Seria que, será que tem uma IA para isso? Tem. Já tem. Se vocês assinarem a newsletter que eles têm aqui, eles enviam diariamente. IAs para você testar hoje. Aí tem lá para você entrar, testar, conhecer os serviços. Mas se você quer alguma coisa, vai ter imagem. Eles têm até umas ele tem um gerador de imagem, tem algumas coisas aqui que você consegue utilizar. Mas quando a gente quer saber, será que tem uma IA para isso? Tem. E está nesse site aqui. Chama There's an AI for that. Tem. Isso escapatório. Acabou. Não tem jeito. Tem um IA para falar. Qualquer coisa que vocês precisarem aqui vai ter uma ferramenta. Eles fazem uma curadoria, é bem legal. Eu vi uma hoje, inclusive, que eu recebi na newsletter que eu achei assustadora. E é uma, inclusive, não funciona em todos os computadores, porque é para rodar localmente, uma questão de proteção de dados, que é para que você nunca tire o olho da câmera. Eu nem consegui testar, porque o meu Mac, o chip é Intel. É o Mac, né, são os Macs mais novos. O Mac tem que ser no mínimo um M1 para poder testar. Eu não sei como funciona, mas fiquei curioso que mesmo que eu olhe para o lado, ele não está sempre olhando para frente. Porque, segundo essa startup, tem um estudo científico que melhora a qualidade das reuniões 70% quando as pessoas têm contato visual. Mas qual que é o... Então vamos fazer com que a pessoa esteja sempre olhando para a câmera, para não ter problema. Acharam mais O primeiro que eu vi disso foi aquele para tirar o ruído externo, Sempre. de fundo das reuniões, né? Tanto uma ligação, foi a primeira coisa que eu vi. Eu lembro de ter visto uma coisa assim. Exatamente, então veja, assim, isso é estranho, é um pouco bizarro, porque será que a pessoa está olhando ele? Assim, não é para você, o objetivo não é você não estar na reunião. Se você olhar para o lado, tiver que atender uma ligação, ou ainda no fato humano, às vezes você está olhando para o teu filho, se você está trabalhando em casa, e aí você não perde o rapport ali com o cliente. E você também não perde o contato visual ali com quem está próximo. Tem, a gente encontrar o lado bom das coisas. Sensacional. Eu acho que, mas assim, quando você acha que tem uma... Será que tem uma ideia para isso? Já tem. Pessoal, tem mais perguntas, não? Online não? Para dar tempo de comer um bolo e nos prepararmos para ir. Vou levar o Pedro até o aeroporto ainda, então tem que dar um caminho para Queria agradecer a todo mundo aí pela participação. O Pedro não fala, mas ele é ultra disponível para ajudar. Então ele deixou os contatos dele aí, não foi à toa. Então, me imagino que tenham mais perguntas, que tenham ideias, que tenham curiosidades, enfim. Pedro é uma pessoa ultra disponível para ajudar, além de extremamente competente tecnicamente, uma pessoa extremamente humana e que é muito focada em desenvolver e ajudar muitas pessoas a terem sucesso. Então, contem com ele, com certeza, aí. Vamos falar mais na boca dele. E muito obrigado, pessoal, por terem participado aí. Vamos aproveitar um pouquinho. Tá? Obrigada, gente. Muito legal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Nenhum desfeito.